Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo tranquilo, tudo em paz. Vamos ali a mais uma semaninha, trabalhar hoje alguns assuntos assim que a gente considera assim, importantes. Tá? Aquilo que eu costumo dizer para vocês, que é fundamental. Vocês estão me ouvindo bem, tranquilo, perfeito? Boa noite, professor. Boa noite, Arthur, tudo bem? Está me ouvindo legal? Sim, Tá, maravilha. Então, assim, ó, o que que é importantíssimo que vocês, ao longo do tempo, comecem a perceber? A linguagem física, ela é muito importante, ou seja, o domínio de conceitos, ele é fundamental em qualquer resolução da prova, tá? Então, vai ser uma coisa assim, que eu vou insistir muito com vocês, para que aos poucos vocês comecem a se apropriar desses conceitos, desses vocabulários. No momento que você se apropriar dos conceitos e vocabulários, olha, eu tenho certeza que dá para fazer assim, ó, uma nota fantástica na prova. Tá? Essa é a ideia assim que eu vou trabalhar com vocês, tá? E uma coisa que eu peço para vocês, que para mim é muito importante: travou, não entendeu qualquer coisa, tem que falar, tá? Tem que dizer, ó, pá, tal coisa eu não sei, eu não conheço, eu não acompanho, eu tenho dificuldade. Daí o que que a gente faz? A gente vai anotando e daí a gente monta, de repente, uma aula no sábado especial exatamente para tratar desses pontos assim, ó, e talvez você tenha dificuldades. Tá legal? Bueno, na última aula que eu trabalhei com você, se não me engano, isso foi na segunda-feira, tá? A gente comentou algumas coisas com vocês de uma certa relevância, né? Bastante importante. Eu só vou dar uma passadinha ali, ó, bem ligeirinho com vocês, tá? E aí a gente vai abrindo isso para vocês. Eu vou detalhando os pontos que eu julgo assim, ó, muito importante, certo? Bueno, então o que que eu tenho que saber? Vamos lá. Aqui, ó, os chamados movimentos, tá? Isso aí eu comentei com vocês na aula de segunda-feira, que eu auxiliei o professor Marcel, que teve um problema no computador, tá? É, estudo de movimento. Aqui, ó, no Enem, são duas questões, na URGS pode ser duas, uma questão, mas uma questão é certa. No Enem, uma questão é certa, tá? Os movimentos que vão aparecer para vocês: MRU, MRV e MCU. Gustavo, como é que eu diferencio um movimento do outro? É isso que a gente vai falar com vocês, tá? Vocês vão diferenciar a partir da dinâmica. E a dinâmica que vai diferenciar cada um desses movimentos com vocês. Por quê? Porque se vocês não tiverem a percepção da dinâmica, fica muito difícil dominar a cinemática. Então, primeiro a gente vai dar algumas noções para vocês de dinâmica, para que vocês consigam viajar legal nesses movimentos, tá? Dentro do MRV tem MQL, lançamento horizontal, lançamento vertical, lançamento oblíquo. Qual são os movimentos que eles mais gostam de perguntar? O lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Por quê? Porque dentro desses movimentos aqui, ó, caem os três. Sempre alguma coisa dos três eu tenho que dominar, tá? Então, eles cobram muito de vocês essa percepção, tranquilo? Bom, para que eu domine isso, o que eu preciso saber? Então, vamos lá, vou começar aqui. Aquilo que eu já tinha conversado com vocês, e eu vou insistir nessa tecla. O que é velocidade? Aí tu vai dizer, velocidade é uma grandeza vetorial. Essa grandeza, ela serve para quê? Para descrever um movimento. Ela vai me informar três coisas, não esqueço. Ela vai me dar a direção do movimento, ela vai me dar o sentido do movimento e ela vai me dar a rapidez desse movimento. Aí você vai dizer, tá, Gustavo, o que é a rapidez do movimento? É a relação entre a distância que eu vou andar e o tempo que eu vou executar essa distância. Tá? Agora,
por favor, lembrem disso. Quando a gente falar para vocês em velocidade, ó, não confundam velocidade com rapidez. Se eu escrever aqui, ó, 3 metros por segundo, eu estou falando do módulo da velocidade. Eu estou falando da rapidez. Velocidade são 3 elementos. São direção, sentido e rapidez. Tá? O que mais é importante você saber? Em qualquer circunstância, em qualquer questão, em qualquer movimento, se eles pedirem para vocês assim, ó, represente a velocidade, o que você vai lembrar? Velocidade é grandeza vetorial. Se velocidade é grandeza vetorial, ela vai ser representada por uma setinha. Lembrem disso, tá? Então, toda vez que eu quiser desenhar a velocidade, eu vou desenhar uma seta. Tranquilo? E esta seta, por favor, lembrem, ela tem direção. E a direção dessa seta sempre será. Olha o que o Gustavo disse, ó. Sempre, não é pode ser, sempre será. Sempre será o quê? Tangente à trajetória. Em toda e qualquer questão, se eles perguntarem para vocês qual é a orientação da velocidade, você rapidamente diz tangente à trajetória. Tá? Tranquilo? Beleza? Em paz com o senhor? Muito bem. Então vamos lá. Para que a gente domine a grandeza velocidade, a gente tem que dominar a grandeza força. Tá? Não esqueça, força também é grandeza vetorial. Força tem direção, força tem sentido, olha só, e força tem módulo. A unidade de força será Newton. Isso a gente vai estudar depois detalhadamente com vocês. Tá? O que eu quero que vocês lembrem? Essa figurinha que aparece aí, para mim é a mais importante. Ela tem que estar assim, dentro da cabeça de vocês, porque a gente fala e vocês têm que perceber isso. Imagine que vocês têm um corpo aqui sujeito a várias forças. Então, observe que cada força eu representei por uma setinha. Tá? Quando eu quero representar todas estas forças por uma só, olha o que eu estou dizendo. Eu vou pegar todas essas forças e representar por uma só. O que eu estarei fazendo? A gente vai estar fazendo o que está escrito ali. Este símbolo ali, pessoal, que aparece para vocês, que muitos podem se assustar com ele, mas não se assustem. É só uma simbologia, nada mais do que isso. Este símbolo aqui, significa soma, tá? Então, se eu somar as forças, se eu somar as forças, eu vou ter aquilo que nós chamamos de resultante. Então, toda vez que eu falar para vocês em força resultante, o que eu preciso que vocês enxerguem? Que eu peguei todas as forças e somei. De que forma eu somei? Vetorialmente. Tá? Então, quando a gente expressar assim para vocês, a força resultante é zero. O que a gente quer dizer? A gente quer dizer que pegou todas as forças, somou, deu zero. Se eu disser assim para vocês, a força resultante é diferente de zero, o que eu quero dizer para vocês? Eu peguei todas as forças, somei e não deu zero. Então, basicamente, são essas duas situações. Ou ela vai ser zero, ou ela vai ser diferente de zero. Tá? Então, quando eu falar que a força resultante é zero, por favor, lembrem, eu não estou dizendo que não tem força. Eu estarei dizendo que a soma de tudo deu zero. Claro isso? Pegar a ideia, crianças, entender essa linguagem. Professor, só uma dúvida. Pode Existe, falar. então, força negativa? Sim, 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 sim. A força pode ser positiva ou negativa. Pode dizer, como assim? Assim, entendeu? Vetor, lembra? Vetor tem direção e sentido. O que está perguntando só para que eu possa identificar? Quem perguntou para mim Oi? foi? Eu. Eu seria Tô no nome da Andréia aqui. Andréia. Perfeito, sem problema. Sem mistério, estou acompanhando ali pelo nome. A ideia é a seguinte,
Quando a gente quer diferenciar um vetor do outro, olha só como a gente faz. Observem aqui. Tem aqui um vetor, tá? E tem aqui outro vetor. Lembra? Vetor é uma setinha, ok? Beleza? Se você Beleza. comparar este vetor aqui, que eu vou chamar de V1, com este vetor que eu vou chamar de V2, você vai dizer, ó, este vetor, Gustavo, está na horizontal. E este vetor está na vertical. Pegou a ideia? O que que é diferente deste vetor 1 para esse vetor 2? Você vai dizer, ó, se esse é horizontal e este é vertical, é a direção. Ah, maravilha, fica fácil de ver. Mas observem aqui agora, vou te confundir, tá? Olha só, eu vou desenhar este vetor aqui e este vetor aqui. Olha só. Se você olhar para esses dois vetores, você vai dizer assim, ó, este vetor é horizontal, porque é a direção dele, tá? A direção é sempre a reta que define ele. Este vetor também é horizontal. Então, esses dois vetores têm a mesma direção. Olha só. Agora, olha para isso aqui. Ó. Isso aqui é a ponta da seta. A ponta da seta tem a função de nos mostrar o sentido. Se os dois estão virados para o mesmo lado, significa o quê? Que os dois têm o mesmo sentido. Então, esses dois vetores têm mesma direção, mesmo sentido. Olha só. Agora, observe uma coisa legal que eu vou desenhar. Este vetor aqui, ok? E este vetor aqui, André. Olha ali. Este vetor eu vou chamar de V1 e este vetor eu vou chamar de V2. O que que você vai dizer? Que este vetor aqui, ó, é horizontal e este vetor também é horizontal, ok? Então significa dizer que os dois têm a mesma direção. Só que este cara é para o lado direito e este cara é para o lado esquerdo. Olha só, tem diferença. Diferença onde? No sentido. Quando vetores se diferenciarem no sentido, como é que eu vou fazer para diferenciar esses caras? Aí eu vou usar o sinal. O sinal vem exatamente para a gente diferenciar sentido. Eu vou chamar um cara de positivo. Então, se eu usei mais para orientar o vetor da direita, eu vou ter que usar menos para orientar o vetor da esquerda. Pegou a ideia? Vê se pegou. Ó, olha esse vetor e olha esse vetor. São diferentes em que? Um é para cima e outro é para baixo. Então, eles são diferentes no sentido. Como é que eu digo isto? Ah, eu posso usar o sinal. Se eu chamar este vetor de mais, esse vetor eu tenho que chamar de quê? De menos. Sim, o vetor pode ser positivo e o vetor pode ser negativo. O mais e o menos só indica o sentido. Beleza? Pegou a ideia? Se não, talvez, quem sabe, vamos ver ali. Tranquilo, professor. Beleza. Leitoria. Então, é exatamente isso que eu quero. Travou, gritou, ó, travei aqui. Que a nossa ideia é exatamente essa. Nessas partes iniciais, nessas aulas iniciais, e eliminando todo e qualquer tipo, assim, ó, de detalhezinho que fique, para que vocês voem. Quando nós chegarmos lá na quinta, sexta, sétima aula, vocês vão tem que estar assim, ó, voando na matéria. Essa é a ideia, tá? Então, vamos avançar um pouquinho mais ali. Então, eu já sei que força, grandeza, vetorial, não esqueçam disso, ela tem módulo, direção e sentido. Tudo que é grandeza vetorial tem que ter módulo, direção e sentido. Então, com base nisso, olha só esse negócio aqui. Presta atenção. Imaginem um corpo em movimento, tá? Está ali andando esse cara para a direita. Observe que eu representei, ó, o vetor velocidade como sendo horizontal para a direita. Aí eu pergunto assim para vocês: se sobre esse cara atuasse uma força,
esta força estaria ajudando o movimento ou atrapalhando? Vai dizer, ó, está atrapalhando. Se ela está atrapalhando o movimento, o que ela está fazendo? Vai dizer, ó, a tendência natural seria, vamos imaginar aqui uma situação bem do cotidiano, do dia a dia. Não sei se vocês já dirigiram alguma vez na vida, tá? Mas imagine assim, ó. Imagine aqui, ó, um poçante. Poçante é um carro. Então, está ali meu poçante. Está ali ele, se movimentando. De repente, não mais que de repente, você faz uma força contrária a esse movimento. Qual seria a tendência do seu carro? Vai dizer, ó, se eu fizer uma força contra o movimento, só uma coisa eu sei que vai acontecer. Ele vai reduzir a sua velocidade. Olha só. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, se eu tivesse dito assim para vocês, olha, seguinte, ó, ops, volta aqui, tá ali o cara em movimento de novo. Só que agora a força é a favor do movimento. Meu Deus. Se eu disser para vocês, ó, tá ali o meu poçante de novo. Tá ali, tá andando, de boa. Aí, ó, de repente, não mais que de repente, aparece uma força e vai na mesma direção e no mesmo sentido dele. Se ela vai na mesma direção, no mesmo sentido dele, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a velocidade. Ah, entendi. Quando a força for no sentido oposto, ela reduz. Quando a força for no mesmo sentido, ela aumenta. Ok. Qual é a outra mensagem que a gente está dando? Quando uma força atua em um corpo, o que essa força é capaz de fazer? Ela é capaz de mudar a rapidez do movimento. Olha só. E essa força que é capaz de mudar a rapidez do movimento, ela tem um nome. O nome dela é tangencial. Então, quando eu falar para ti, ó, tem força e ela é tangencial, o que eu quis dizer? Que ela está mexendo na rapidez, ela está mudando da rapidez. Ah, entendi. Beleza. Vamos para uma outra situação. Não sei se vocês já brincaram alguma vez na vida de pegar a mão de alguém e ficar girando, ficar girando, ficar girando. Já brincaram disso? O que acontece se eu largasse a pessoa? Mas, ó, ela ia sair pela tangente. Então, se vocês observarem, ó, este cara aqui, ó, está fazendo o quê? Ele simplesmente está puxando o corpo na direção do centro. No momento que esta força aqui atua puxando o corpo na direção do centro, o que ela faz com esse corpo? Ah, na verdade, ó, este cara aqui, ó, ele começa a mudar. Vamos tentar enxergar de que forma ele muda? Olha só. Ele sai dessa posição para essa, certo? Se vocês observarem, ó, a velocidade dele é sempre tangente à trajetória. Então, se a velocidade dele é sempre tangente à trajetória, nesta posição que eu vou chamar de 1 aqui, ó, a direção dele aqui é vertical. Nesta posição que eu vou chamar de 2, ó, a direção já não é mais vertical, ela mudou. Então, esta força aqui que atua no corpo acabou mudando a direção do movimento do corpo. Ah, entendi. Então, toda vez que uma força atua no corpo, o que ela é capaz de fazer? Provocar mudanças. Então, quando a gente falar para vocês assim, ó, tem força resultante atuando no corpo, o que a gente quer dizer para vocês? Que esta força provoca mudança. Então, você tem que associar a presença de força resultante à mudança. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho mais ali. Se alguém teve alguma dificuldade, por favor, é só gritar. Tranquilo? Professor, não é questão de dificuldade, é questão de dúvida. Manda ver. Então, a tangente não é só em questão de mudança de velocidade. Por exemplo, se tu quebrar o eixo que está fazendo, é uma tangente. Vamos voltar aqui. O que é tangente? Tangente é uma direção, tá? A ideia é assim. Certo.
Vamos supor A questão, que a questão é o quê? Se mudar a velocidade mesmo é, estando no né, mesmo, por a exemplo, ideia é assim, ó, a ideia é assim, quer ver? Ó, se eu disser para vocês, ó, este corpo executa essa trajetória aqui, tá? Uhum. E esse cara vai de A para B. E eu quero que vocês representem a velocidade deste cara neste ponto aqui. Aqui que você vai dizer. Se tu queres que eu represente a velocidade, eu vou lembrar que velocidade é a grandeza vetorial. Se ela é grandeza vetorial, ela vai ser representada por uma setinha, tá? Essa setinha é o nosso vetor. Beleza. Aí, ó, para representar a velocidade nesse ponto, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e traço uma reta que tangencia a curva, olha só. Ela vai passar ali, ó, tangente à curva. Então, o que que é direção tangente? É a reta que tangencia a curva. Isso é uma direção tangente. Então, observa ali. Para que eu desenhe o vetor velocidade, eu vou ter que desenhar essa setinha aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu lápis, sim, vou colocar nesse pontinho e vou desenhar uma seta. Ou essa seta é para 1, ou esta seta é para 2. Como esse cara está indo de A para B, a minha seta tem que ser de 2 para 1. Ó. Então, no momento que eu desenho essa seta, ó, esta criatura aqui, ó, é o meu vetor de velocidade. E se eu observar, esse meu vetor, ele foi tangente à trajetória. Então, tangente é uma direção. Pegou a ideia? Peguei. E tangente é sempre a direção da velocidade. Então, o que que a Beleza. gente diz para vocês por enquanto? Dependendo da orientação da força, eu posso ou mudar a rapidez ou mudar a direção, mas isso não importa muito. O que importa agora é saber que, se tiver força, muda. Essa é a regra. Se tiver força, vai mudar. O que eu falei para vocês? Se tiver força, vai mudar. Este é o espírito natalino. Se tem força, muda. Para mudar, tem que ter força. Então, observa aqui. Olha só. Vamos supor ó, que vocês tenham aqui um corpo. Está ali esse corpo. Tá? Vamos imaginar que este corpo está parado. Se ele está parado, ele está em que situação física? Vocês vão dizer, eu sei, eu sei, eu sei. Este cara está em repouso. Por que que eu falei que ele está em repouso? Porque ele não altera a posição dele. Ele permanece na mesma posição, ele está parado. Beleza? Aí eu pergunto assim para vocês. Se esse cara está parado, ele consegue sair desse lugar? Imagine em cima da mesa de vocês o computador de vocês. Esse computador consegue sair do lugar sozinho? Pois não, tem capaz. Para que ele saia do lugar, o que que eu preciso? Qualquer corpo, se tu quiser tirar do lugar, o que que tu precisa? Fazer uma força, concordam? Por que que a gente tem que fazer força? Ah, porque força faz mudar. A função da força é essa, é fazer mudar. Então vamos pensar um pouquinho comigo aqui. Este corpo está mudando? Vai dizer, não, não está mudando. Se ele não está mudando, só significa uma coisa, que as forças que atuam nele estão se equilibrando. Porque se tivesse força, ele ia mudar. Então, se ele não está mudando, é porque a soma das forças que atuam nele tem que valer quanto? Tem que valer zero. Quando as forças que atuam nele, a soma delas dá zero, a gente diz, ó, a força resultante vale zero. Quando a força resultante valer zero, o que que a gente fala? A gente fala assim, o sistema está equilibrado. Então, atenção. Quando eu disser para vocês, o sistema está equilibrado, o que que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que a força resultante vale quanto? Ela vale zero.
Então, toda vez que vocês visualizarem um sistema equilibrado, significa o quê? Força resultante zero. E o que é, Gustavo, pelo amor de Deus, esse negócio de sistema equilibrado? Sistema equilibrado é aquele que não muda. Se eu estou parado, qual é a minha tendência? Permanecer parado. Tá? Então, observe o que eu estou dizendo. Se o sistema estiver equilibrado, ele muda ou não muda? Tu vai dizer, não muda. Ele fica como está. Se ele está parado, ele permanece parado. Não esqueçam disso. Que lei é essa? Vocês lembram? A gente vai estudar lá na dinâmica. Vocês lembram dessa lei? Ou não lembram? Puxa a orelha de vocês, hein? Lei da Bah, vou inércia. chutar muito, mas não tem alguma coisa a ver com inércia? Isso, a lei da inércia. Essa é a lei da inércia. Mas a gente só está precisando dela ali, ó, para a gente dominar esta linguagem. Sistema equilibrado é o sistema que não apresenta mudança. Ele fica como está, ele está equilibrado. Olha só. Agora, se eu dissesse assim para vocês, ó, tá ali o corpo. Está equilibrado, ó, ele está equilibrado. Qual é a tendência dele? É não mudar. Mas, se eu disser assim, ó, eu vou chamar o Joaquim. O que o Joaquim vai fazer ali? Vai quebrar o equilíbrio. No momento que ele quebrar o equilíbrio, o que eu tenho certeza que vai acontecer? Vai acontecer mudança. Eu vou mudar. Então, no momento que nós entendermos que sobre o corpo a resultante é diferente de zero, significa dizer vai ter mudança. Tá clara essa ideia para vocês? Lá nos movimentos, isso é muito importante dominar. Sistema desequilibrado é aquele que tem resultante diferente de zero. É aquele que vai mudar. Ele não permanece como está. Tranquilo? Beleza? Irmãos e irmãs? Dúvidas? Tranquilo. Então vamos lá. Olha só. Se eu disser para vocês o sistema está equilibrado, eu estou dizendo, o que você já sabe? Esse sistema é aquele que muda ou que não muda? Vai dizer, não, se ele está equilibrado, ele não muda. Então, olha só, presta atenção. Imagine que eu diga assim para vocês, ó, aqui eu tenho um carro, ele está em movimento. Olha o que eu estou dizendo. O carro está em movimento e o sistema está equilibrado. Que mensagem eu quero passar para vocês? Que ele é um cara que muda ou um cara que não muda? Se ele está equilibrado, ele não muda. O que significa isso? Se eu estou em movimento, eu permaneço em movimento como estou. É bem capaz. Vamos lá. Já dirigido? Vai dizer sim. Já tiveram numa estrada andando 80 km por hora? Sim. Se eu estou andando 80 km por hora, eu estou mudando ou estou permanecendo sempre igual? Não, eu estou permanecendo sempre igual. Isso significa um sistema equilibrado. Então, quando eu não mudo, eu estou equilibrado. Beleza? Isto nós chamamos de velocidade constante. Gustavo, o que é velocidade constante? É aquela onde o móvel mantém a mesma direção, mantém o mesmo sentido. Opa. Mantém o mesmo sentido. Ó, olha ali, ó, para a direita e mantém a mesma rapidez. Então, quando a gente disser para vocês, ó, a velocidade é constante, o que a gente quer dizer? Que não muda a direção, não muda o sentido e não muda a rapidez, porque o nosso sistema está equilibrado. Até aqui, vocês conseguem? Irmãos e irmãs? Sim. Consegue? Muito bem. Agora, observe bem o que eu vou falar. Na prova, é muito comum ele dizer assim para vocês, a velocidade é constante. O que ele quer que vocês entendam quando ele disser a palavra a velocidade é
constante. Você rapidamente tem que puxar uma setinha na questão e escrever força resultante igual a zero. Sistema equilibrado. Isso é obrigatório. Isso resolve 90% das questões. Principalmente quando ele disser a palavra velocidade constante. Não esqueçam disso, por favor. Anotem isso num cantinho ali. Ó. Quando ele falar velocidade constante, escrevam força resultante igual a zero. Tá? Bom, como eu disse para vocês no início da aula, eu precisava de alguns vocabulários, tá? Que a gente vai começar a usar com vocês a partir de agora. Então, quando eu falar para vocês, força resultante é zero, o que significa isso? Sistema equilibrado. Eu peguei todas as forças que tinham no corpo, somei e deu zero. Força resultante diferente zero, ó, sistema desequilibrado, significa que eu estou mudando, tá? Então, resultante zero, não estou mudando. Resultante diferente de zero, estou mudando. Beleza? Então, aqui, ó, começamos o nosso estudo dos movimentos. O primeiro movimento que a gente vai estudar com vocês é esse cara aqui chamado MRU. O que é isso, Gustavo? Observe. Se eu disser para vocês que eu tenho um carro andando a 10 metros por segundo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse cara aqui, ó, vai manter a posição ou vai mudar de posição? Vai dizer, vai mudar de posição. Se ele está em movimento, ele muda de posição. Muito bem. Ele, ao mudar de posição, tá? Ao mudar de posição, se, olha só, se eu disser para ti, a força resultante sobre ele é zero, o que vocês têm certeza? Pode dizer que ele muda ou que ele não muda. Você vai dizer, olha, se a resultante é zero, significa que ele não muda. Ou seja, se eu comparar esse instante aqui, que eu vou chamar de instante inicial, se eu comparar com o instante T1, que é o próximo instante, observe, a rapidez dele permaneceu a mesma. A direção dele permaneceu a mesma. O sentido de movimento dele permaneceu o mesmo. Então, quando a força resultante for zero, eu mantenho a minha velocidade. Se eu estou em movimento, eu permaneço em movimento com a mesma velocidade. Ah, e o que significa isso? Ora, significa que a minha rapidez não muda, a minha direção não muda, o meu sentido não muda. Bom, se a minha rapidez não muda, vamos pensar um pouquinho em cima dessa história chamada rapidez. Então, neste caso aqui, ó, a rapidez do nosso movimento era 10 metros por segundo. O que está escrito aqui? Ah, Gustavo, está escrito assim, ó, que a cada 1 segundo, este cara vai andar 10 metros. Ah, legal. Então, se passar 1 segundo de movimento, ele anda 10 metros. Se passar mais 1 segundo de movimento, ele anda 10 metros. Então, no MRU, o que acontece? Eu vou percorrer sempre a mesma distância no mesmo tempo. Por isso que vocês escutam sempre, percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então, MRU é aquele movimento aonde eu percorro distâncias iguais em tempos iguais. Simples assim. Tranquilo? Vamos ver se eu entendi. Então, vamos lá. Me acompanha aqui. Se eu dissesse assim para vocês, aqui eu tenho um ó, tá? A rapidez desse cara é 8 metros por segundo. Agora, presta atenção. Se o enunciado disser a velocidade permanece constante, o que você sabe? Que este cara aqui, ó, eu tenho certeza que ele vai andar na horizontal para a direita. Sempre. De que forma ele vai andar? Vai dizer, ele vai andar, está escrito aqui, 8 metros. A cada 1 segundo. Então, me ajude aqui. Se passar 1 segundo,
quantos metros ele vai andar? Vai dizer 8. Se passar mais um segundo, quanto ele vai andar? Mais 8. Se passar mais um segundo, quanto ele vai andar? Mais 8. Se passar mais um segundo, quanto ele vai andar? Mais 8, simples assim. Então, o que que eu não posso esquecer? Que no MRU, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Até aqui vocês conseguem? Agora eu vou dificultar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Então, vocês vão me ajudar. Em um segundo, o nosso móvel andou 8 metros. Tá? 8 metros. Em 2 segundos, quanto ele andou? Quer dizer, ó, em 2 segundos, ele andou 8 mais 8, 16. Né? Tranquilo? Tá. E em 3 segundos, quanto ele andou? 24 metros. Até aqui vocês conseguem. Agora a gente está começando a entrar dentro da prova. Prestem bem atenção. Agora, no jogo que vai aparecer. Quando eu fui de 1 segundo para 2 segundos, ó, observe, o meu tempo, ó, de movimento aumentou 2 vezes. O meu tempo aumentou. O que que acontece? A minha distância também vai aumentar. Quantas vezes? De 16 para 8, vai aumentar 2 vezes. De 1 para 3, o meu tempo de movimento aumentou 3 vezes. De 8 para 24, a minha distância aumentou 3 vezes também. O que que significa isso? Ah, significa que, à medida que o tempo aumenta, a distância aumenta. Mas agora vem a parte importante. Na mesma proporção. Dobra o tempo, dobra a distância. Triplica o tempo, triplica a distância. Quadruplica o tempo, quadruplica a distância. O que que significa isso? Significa dizer que o tempo e a distância têm uma relação. Que relação é essa? São diretamente proporcionais entre si. Então, olha só, no MRU, a distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo. O que que significa isso? Agora começam aquelas coisas que a gente aprendeu lá na oitava série. Quando duas grandezas forem diretamente proporcionais, não esqueçam, por favor, a razão entre elas é constante. Aí fazer, Gustavo, não lembro o que é razão. Razão é a divisão. Tá? Então está escrito assim: a divisão entre essas duas grandezas é constante. Ou seja, se eu pegar o D e dividir pelo T, esta coisa aqui, ó, é constante. E o nome dessa constante nós chamamos de rapidez. Tá? Então, olha só, olha só, olha só. No MRU, distância sobre tempo, quem é? É a rapidez que é constante. Mas só um pouquinho, Gustavo. Lá, 2 aulas atrás, tu falou nessa história de distância que andou pelo tempo que gastou. Vou dizer sim, eu falei. E quem era esse cara? Esse cara era a velocidade média. Então, por favor, não esqueçam, principalmente em termos de URGS, no MRU, a velocidade instantânea é igual à média. É o único movimento que isso acontece, tá? A velocidade instantânea é igual à média. MRU, 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 a velocidade média é igual à instantânea. Ok? Anotem isso. Isso é muito importante, tá? É muito importante para saber diferenciar uma coisa da outra. Até aqui, perguntas. Verdadeiro ou falso? Qual é o movimento
aonde a velocidade média é igual à velocidade instantânea? Resposta A, MRU. Tá? No MRU. Cuidado. A URGS é campeã de pegar vocês na curva. Fiquem atentos a isso. Tá? O único movimento que eu posso garantir que a velocidade média é a velocidade instantânea é o MRU. Isso eu tenho certeza. Absoluta. Tranquilo? Então, deixa eu só apagar umas coisas aqui, ó, para falar mais um pouquinho para vocês que é importante. Então, vamos lá. Se eu dissesse assim para vocês, eu tenho um movimento retilíneo e uniforme. Falei isso para vocês. O que vocês têm que ler a partir desse enunciado? O movimento é retilíneo e uniforme. Você tem que ler, primeiro, a força resultante vale quanto? Vale zero, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a velocidade. Quando eu falo velocidade, eu estou falando do vetor. Ele é constante. Terceira coisa, ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Quarta coisa, a distância é diretamente proporcional ao tempo. Agora vem matematiquês. Eles vão falar em gráfico para vocês. Olha só. E quando ele fala em gráfico, lembre, vão aparecer dois eixos. Este eixo aqui e este eixo aqui. Tá? Este eixo aqui, ó, eles vão chamar de D. Este eixo aqui eles vão chamar de T. Beleza? Vamos lá, a matemática de vocês agora. Se duas grandezas são diretamente proporcionais entre si, como é que tem que ser o gráfico? Vai dizer diretamente proporcional. Pronto, saiu. Se duas grandezas forem diretamente proporcionais entre si, o gráfico tem que ser uma reta que passa pela origem. Olha só. Então, se vocês estão na prova e enxergarem um gráfico, distância, cuidado, distância e posição não é a mesma coisa. Se vocês enxergarem o gráfico, distância em função do tempo, uma reta, você já pode chegar e escrever assim, ó, tri-barbada. Isso aqui é um movimento uniforme, onde o módulo da velocidade é constante. Consegue até aqui? Tranquilo? Podem perguntar. Podem perguntar, sem problema nenhum. Tá? Posso avançar? Pode. Tem mais coisa agora. Tá? Aquela coisa assim, ó, que na verdade, de física mesmo, a gente já terminou há muito tempo. Quando eu falei para vocês que a força constante era zero. O resto agora é matemática pura. Matemática na veia. Então, olha só. Pessoal, vamos imaginar que eu diga assim para vocês, ó, eu estou estudando um movimento uniforme. Eu escrevo ali para vocês, ó, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, é um movimento retilíneo e uniforme. Pronto. Aí eu quero saber de vocês quem é o gráfico da distância em função do tempo. Aí vocês vão dizer, isso é barbado. Se o movimento é uniforme, tá? E tu quer o gráfico da distância em função do tempo, ele vai ser uma reta. Ok? Tranquilo? Sem mistério. Então, enxerguei o gráfico, você já sabe por que o gráfico ele é assim, por que ele é uma reta inclinada, eu já sei, porque elas são diretamente proporcionais. Quando duas grandezas forem diretamente proporcionais entre si, o gráfico tem que ser uma reta. Não tem o que dizer. Muito bem. Olha só, presta atenção aqui. Vocês concordam que esta reta ela tem uma inclinação aqui? Vocês concordam que, olha só, se a gente pegar aqui, ó, este ponto e este ponto aqui, ó, tá? Aqui eu tenho
o tempo, e aqui eu tenho a distância. Se eu olhar com todo amor e carinho, eu sei que agora vocês vão brigar comigo, mas tudo bem, faz parte. Se eu olhar com todo amor e carinho, que figura é essa aqui que vocês enxergam aqui? Que figura é esta? Que figura é esta? Que figura é esta? Que figura é esta? É um triângulo, ok? Este cara aqui, ó, é chamado de cateto. Este cara aqui, ó, é chamado de cateto, ok? Em relação a este ângulo, este cateto aqui, ó, é chamado de adjacente. Em relação a este ângulo aqui, ó, este cateto é chamado de oposto. Vamos lá, matemáticas. Tem uma função matemática chamada de tangente. O que é tangente? Tu vai dizer, cateto oposto sobre adjacente. Pronto. Tangente. Cateto oposto por cateto adjacente. Olha só. Quem é o cateto oposto? Esse cara aqui, ó. E esse cara é a distância. Quem é o cateto adjacente? Esse cara aqui. Esse cara aqui é o tempo. Então, vou escrever aqui, ó, bem bonitinho para vocês. Olha só. Tangente do ângulo de inclinação vai ser o quê? Distância sobre tempo. Irmãos e irmãs, o que é distância sobre tempo? Distância que andou pelo tempo que gastou. Eu vou dizer a velocidade média. E no MRU, velocidade média é igual à velocidade instantânea. Ou seja, a tangente é a velocidade. Olha só. MRU, gráfico distância-tempo. A tangente é a velocidade. Vai dizer, tá, e o que eu tenho com isso? Vamos lá. Bem na manha do Senhor. Queridos, queridas, quanto maior for o ângulo, maior é a tangente, maior é a velocidade. Não entendi. Vamos lá. Olha só. Se eu der para vocês aqui o gráfico. Ok? Der aqui para vocês, ó, este cara aqui, ó, é o D. E esse cara aqui é o T. Esse cara aqui é o T e esse aqui é o D. Se eu disser para vocês é M, R, U, como é que tem seu gráfico? Vocês vão dizer uma reta, uma reta, uma reta que passa pela origem. Agora fiquem bem atentos no que eu vou fazer. Eu vou desenhar para vocês duas retas. Tá? Duas retas. Esta reta aqui, ó, eu vou chamar de reta 1. E esta reta eu vou chamar de reta 2. A reta 1 representa um movimento de um cidadão. E a reta 2 representa o movimento de outro cidadão. Olha só. Olha o que o Gustavo disse. Esse aqui é um cidadão e aquele ali é o outro cidadão, então não é o mesmo. Tá? Então temos dois irmãos que estão nos ajudando agora. O momento 1 e o momento 2. Tá? Bem, se vocês olharem para esse gráfico, vocês vão ver que o gráfico 1 é uma reta. O gráfico 2 é uma reta também. O que significa isso? Significa que eu estou falando de MRU. Quantos MRU eu estou falando? De 2. Então, eu estou contando para vocês assim, ó, eu tenho 2 móveis. Tá? Isso aqui, ó, eu tenho 2 móveis. O móvel 1 e o móvel 2. Vou desenhar aqui, ó, limite, móvel 1 e móvel 2. Tá? 2 móveis. Ambos estão em MRU, ou seja, ambos estão andando com velocidade constante. Vou chamar esse cara aqui de V1 e vou chamar esse cara aqui de V2. Ok?
A minha pergunta é simples para vocês. A velocidade do 1 e a velocidade do 2 são iguais? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou saber? Aí vem a mágica, ó. Se eu quiser informações sobre a velocidade, eu olho. Isso aqui é um olho, tá? O pessoal gosta de brigar comigo, chama isso aqui de peixe. Isso aqui é um olho. Eu olho para o ângulo de inclinação. A reta que tiver mais inclinação tem mais tangente, logo tem mais velocidade. Então, se você comparar o ângulo, essa abertura aqui, ó, da reta 1, e comparar esta abertura da reta 2, ó, vocês vão dizer assim com maior tranquilidade. O ângulo 1 é maior que o ângulo 2. Logo, a tangente do ângulo 1 é maior que a tangente do ângulo 2. E tangente é o quê, Gustavo? Velocidade. Então, estou dizendo que a velocidade de 1 é maior que a velocidade de 2. Entendi. A reta que tiver maior inclinação tem mais velocidade. Então, no momento que vocês olharem para a inclinação da reta, vocês sabem dizer, ó, eles têm velocidades diferentes. Pegaram a ideia? Tranquilo? Isso eu vou precisar na próxima aula. Daí a gente vai começar a parte que vocês mais amam, que são as equações, tá? E para vocês dominarem esse mundo, vocês têm que lembrar disso. Num gráfico, posição em função do tempo. Num gráfico, distância em função do tempo. Quero falar da velocidade. Eu tenho que olhar para quem? Para a tangente, tá? Como é que eu faço isso? Eu olho para a inclinação. A reta que tiver maior inclinação vai ter maior velocidade. Beleza? Tranquilo? Crianças, foi um prazer ter estado com vocês, tá? Até a semana que vem. Abração a todos. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite aí, senhor. Valeu. Boa Boa noite, noite, boa senhor. noite. Boa noite. Descanse.